Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Estamos trazendo aqui mais uma empresa do setor da construção civil e uma história fantástica, uma história de empreendedorismo que com certeza vocês irão gostar. E essa empresa foi sugerida aqui por um dos nossos inscritos, lá pelo meu amigo Eduardo Reis, lá de São Paulo, a quem eu mando um grande abraço. Muito obrigado, Eduardo Reis, pela participação, pela sugestão e também por estar sempre junto conosco aqui, assim como também todo mundo aí de São Paulo, que sempre está ligadinho aqui no canal, Silas Negro me mandando mensagens, me mandando incentivo aí, a quem eu agradeço imensamente. E também falando em São Paulo, não posso deixar de citar o Luiz Burato da Intermedia Networks, Intermedia SP, que é uma revenda autorizada da Microsoft aqui no Brasil, uma distribuidora Microsoft aqui no Brasil, e você que precisa de soluções tecnológicas e soluções de software aí para sua máquina, entre em contato com a Intermedia SP e deixa a sua máquina lá com um custo baixo e deixa a sua máquina lá bem equipada lá em termos de software. Aqui eu mando um grande abraço, Luiz Burato, e a sua filha Lara. Ô Lara, também um grande abraço para você, Lara, nossa pequena investidora de apenas 14 anos aí, que já é a nossa investidora aí. Valeu, Lara, muito obrigado também pela sua participação. Mas vamos falar então da empresa sugerida pelo Eduardo Reis, que é a Cyrela Brasil Realty. A Cyrela, que, como eu disse para vocês, tem uma história fascinante durante toda essa sua trajetória, que começa com a vinda da família do Eli Horn, lá da Síria, de uma cidade de Alepo, lá na Síria, e que vem tentar a vida aqui no Brasil. E assim como todos os imigrantes que vêm para o Brasil, toda aquela dificuldade para começar a abrir um espaço ali para poder sobreviver numa nova terra. E aí, naturalmente, com o Eli Horn pequeno ainda, já começou a usar os seus dons de comerciante, e vendia um produto chamado goma laca, né? Praticamente de porta em porta vendendo goma laca. E o seu irmão, o Joey Horn, foi trabalhar já com o setor de imobiliária. E aí, na sequência, o Eli Horn foi ajudar o seu irmão na imobiliária e começou a se especializar na compra de terrenos, na compra de imóveis, parcelado e vendendo à vista. E nessas operações de comprar e vender imóveis, a imobiliária começou a crescer. E na sequência, daí o Eli Horn acabou se tornando sócio do seu irmão na empresa, nessa imobiliária que se chamava Cirel, né? Mas daí, chegando no ano de 1978, aí o Eli Horn compra a parte do seu irmão nessa imobiliária e fica a Cirel para o Eli Horn. E aí ele transforma a Cirel em Cyrela. Mas daí ele percebe aí que havia uma grande oportunidade, não só de comprar e vender imóveis, mas de comprar terreno e fazer a edificação e vender o imóvel pronto, o que dava um retorno maior. E aí começou então a construtora Cyrela. E nesse crescimento da construtora Cyrela, que começa ali com imóveis mais populares, e daí na sequência ele vai já para imóveis já de um padrão melhor. Nisso, chega na década de 90, uma construtora lá da Argentina vem para o Brasil, que é o grupo IRSA. E o IRSA se associa com o Eli Horn e aí passa a desenvolver imóveis de alto padrão, buscando já um outro segmento mais voltado para esse alto padrão. E aí, na sequência, no ano de 2002, o grupo argentino sai do Brasil e vende a sua parte para o Eli. Chegando no ano de 2005, aí o Eli Horn resolve fazer a abertura do capital da Cyrela, faz o IPO, né, e até aproveitando aquele momento bom da construção civil ali no começo dos anos 2000, faz uma capitalização da Cyrela e com todo esse dinheiro começa a espalhar obras para todo o Brasil, tendo obras em mais de 120 cidades, isso lá entre 2006, 2007 e 2008. Porém, nesse crescimento desordenado, a Cyrela começou a sentir também dificuldades, e aí teve que frear, teve que se reestruturar, ir mais devagar, mas conseguiu passar por aquela fase lá de 2014, 2015, 2016, conseguiu passar bem por essa fase. Porém, no ano de 2012, o que acontece com o Eli Horn? Recebe o diagnóstico de que era portador do mal de Parkinson. E aí, naturalmente, teve que se afastar da sociedade, deixando o comando da empresa para os seus filhos, para o Efraim e para o Rafael, que hoje comandam a empresa. E nesse período também, o que acontece com a Cyrela? Ela passa a fazer parcerias e entrar de sócio em outras construtoras essas
que nós já apresentamos aqui também no canal, como a Plano e Plano, a construtora Cury, a Lavi, a Cine, são todas empresas que têm participação acionária também da Cyrela. E o Eli Honig, um dos itens que chama a atenção da sua história, é que ele resolveu também destinar 60% do seu patrimônio para obras de caridade, né? E aí já se comprometeu a destinar 60% de tudo aquilo que ele ganhou na vida, de todo esse patrimônio que ele construiu na vida, dedicar a obras de caridade. E a Cyrela está aí, então, uma empresa especializada em imóveis de alto padrão, de médio padrão, e agora também, mais recentemente, monta uma empresa mais voltada para o segmento popular, que é a construtora Vivaz, né? E aí, com isso, agora procura também atingir essa outra camada da sociedade, que é o segmento mais popular. Mas para que possamos saber como que está a situação econômica e financeira da Cyrela, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e as informações agora do dia 30 de setembro de 2022. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Cyrela Brasil Realty S.A., referentes aqui a 2019, 2020, 2021, e também as informações agora do dia 30 de setembro de 2022. E através dos números vamos entender o que é a Cyrela. Lá no ano de 2019, era uma empresa que tinha um patrimônio total, um ativo total de 9 bilhões 987 milhões de reais, uma empresa praticamente 10 bilhões que tinha de patrimônio, bens e direitos que estão dentro do seu patrimônio. E naturalmente que aqui, no caso de uma construtora, o que nós temos? Nós temos um realizável a longo prazo, que são os imóveis, né, que são os estoques de imóveis que serão postos à venda, só que num prazo mais longo, imóveis que ainda estão em processo de construção antes de estarem disponíveis para a venda. E aqui nessa parte de cima, ativo circulante, capital de giro. Capital de giro o que é? É todo o recurso que a empresa tem para fazer a sua movimentação no dia a dia, no curto prazo, que no ano de 2019 totalizava 5 bilhões 353 milhões de reais, o equivalente a 53,6% de todo o patrimônio da empresa. Desse valor de capital de giro, 1 bilhão 365 milhões de reais era dinheiro em caixa, banca, aplicação. 1 bilhão 251 milhões, valores que a empresa já tem para receber de vendas já realizadas. E o estoque de imóveis destinados à venda, já no curto prazo aqui, 2 bilhões 637 milhões de reais, isso lá em 2019. Já no ano de 2020, o patrimônio da Cyrela pula para 11 bilhões 433 milhões de reais. Aumenta aqui o capital de giro, que vai para 6 bilhões e 58 milhões, aumenta o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 841 milhões, também o contas a receber vai para 1 bilhão 355 milhões, e os estoques 2 bilhões e 700. Chegando no ano de 2021, o ativo total agora é de 13 bilhões 841, sendo que o capital de giro, o ativo circulante, foi para 7 bilhões 960 milhões, aumenta o volume de dinheiro em caixa. Agora, em 2021, a Cyrela fechou com 2 bilhões e meio em dinheiro, caixa, banca, aplicação. 1 bilhão 724 milhões, contas a receber de imóveis já vendidos. E um estoque de imóveis à venda no curto prazo de 3.498. E aqui no realizável a longo prazo nós temos aqui mais também, uma grande parte desse valor do 3 bilhões 650, uma grande parte também são imóveis que serão destinados à venda. Chegando em setembro agora de 2022, a Cyrela é uma empresa de 15 bilhões 685 milhões de reais. E aumenta mais um pouquinho aqui o capital de giro, que vai para 8 bilhões e 73 milhões. O volume de dinheiro em caixa fecha com 2 bilhões e 629, também aumenta o contas a receber para 2 bilhões e 5, e o estoque que diminui aqui, fechando em 3 bilhões e 112. Então, por aqui você vê o comportamento da Cyrela. Uma empresa de 10 bilhões, que vai para 11, que vai para 13, que vai para 15, o capital de giro que sai de 5.300 para 6, para 7.900 e para 8 bilhões de reais. Então, é uma empresa que vem crescendo aos pouquinhos aqui, gradativamente, a cada exercício. Olhando agora nessa parte de passivo, o que nós temos aqui? Nós temos o passivo circulante, que são as dívidas de curto prazo. Passivos não circulante, que são as dívidas de longo prazo. E a somatória das duas dívidas dá o total do endividamento. 4 bilhões e 812 milhões era a dívida da Cyrela lá em 2019, 48,2%. Então, de tudo que a Cyrela tinha, ela devia 48,2%. No ano de 2020, a dívida vai para 5 bilhões e 637 milhões, 49,3%.
No ano seguinte, em 2021, fecha com 7 bilhões, o endividamento total da Cyrela, 50,9%. Então, a dívida ela vem subindo aqui aos pouquinhos, né? Só que grande parte dessa dívida está aqui, ó, no longo prazo. E aí, fecha agora setembro de 2022, com uma dívida total de 8 bilhões 319 milhões, 53% o total da dívida da Cyrela, sendo que a maior parte é aqui no longo prazo. Então está aqui o comportamento da dívida da Cyrela. Olhando agora os resultados produzidos pela Cyrela ao longo desse período, lá em 2019 faturou 3 bilhões 930. Em 2020, ano da pandemia, caiu um pouquinho aqui, ó, 3 bilhões 823 milhões. Já em 2021, já recuperou o crescimento em vendas, indo para 4 bilhões 790. E agora, em 9 meses do ano de 2022, acumula um faturamento de 4 bilhões 41, o que nos projeta que é um faturamento de pelo menos 5 bilhões e 300 para 2022. Mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo, lucro líquido. Em 2019, 534 milhões de lucro. Em 2020, mesmo com o ano da pandemia, 1 bilhão 829 milhões foi o lucro da Cyrela. No ano de 2021, 1 bilhão e 17 milhões de reais. E agora, em 9 meses do ano, acumula 641 milhões, projetando aqui um lucro de pelo menos 850 milhões de reais para 2022. Então, é uma construtora que ela é extremamente lucrativa. Tanto é que você olha esse número aqui, a margem, 13,6%, 47,8%, 21,2% e 15,9% é quanto sobra líquido e limpo de tudo aquilo que ela vende, como a gente vai ver na sequência no gráfico dos indicadores de rentabilidade. Mas antes disso, deixa eu trazer para vocês aqui o gráfico da situação financeira da Cyrela. Como que está a liquidez geral? Capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Para quê? Para saber como que ela está financeiramente, se ela tem problema financeiro, se ela tem dificuldade em pagar suas dívidas, se vai faltar dinheiro. Então a gente olha nessa liquidez geral. Que ela sai com índice de 1,88, recua para 1,65, permanece em 2021 estável em 1,65 e agora reduz mais um pouquinho para 1,57. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,57. Paga, sobra, tranquilo. Então é uma empresa que não apresenta problemas financeiros no longo prazo. Já no curto prazo, que é a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, ele sai com índice de 2,44, sobe para 2,88, sobe para 3,11 e agora recua para 2,59. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ali no curto prazo, ela dispõe de R$2,59. Paga, sobra bastante. É uma empresa que não apresenta nenhum tipo de risco financeiro. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, nós trazemos para vocês aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Cyrela, que ela sai com 48,2%, sobe para 49,3%, sobe para 50,8% e sobe agora para 53%. De tudo que a empresa tem, ela deve 53%. Já nesse quadro aqui, temos os demais índices de rentabilidade. Voltando ali para a margem líquida, que falamos há pouco a respeito dela, que é quanto que a empresa ganha de tudo aquilo que ela vende. Ela vai pagar custo, vai pagar despesa, vai pagar resultado financeiro, impostos, e aí o que sobra? 13,6% sobrava em 2019, 47,8% é o que sobrava em 2020, 21,2% em 2021 e agora esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 15,9% de tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 15,9%. Já a rentabilidade do ativo é o ganho em relação ao investimento feito dentro da atividade, que sai com 5,4% lá em 2019, 16% em 2020 e agora em 2021 7,4%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gera um ganho de 7,4%. Rentabilidade do PL trata agora do ganho dos acionistas. Quem tinha as ações da Cyrela nesses respectivos anos ganhou quanto? 10,3% em 2019, 31,6% em 2020, 14,9% praticamente 15% agora em 2021. Ao ter as ações da Cyrela, os acionistas tiveram um ganho de 15% agora em 2021. Falando em acionista, nesse quadro aqui trago para vocês os demais indicadores relacionados às ações da Cyrela.
Quanto que vale uma ação da Cyrela? R$ 16,22. Então, isso aqui em termos de patrimônio, se pegarmos todo o patrimônio da empresa, distribuíssemos entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 16,22. Porém, para você comprar uma ação da Cyrela, com base no final de dezembro agora de 2022, as ações estavam cotadas ali a R$ 12,76, o que nos dá um PVP de 0,79. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Cyrela estão com deságio de 21%. Por que o deságio? Porque ela vale R$ 16,22 e é vendida por R$ 12,76. Então ela é vendida abaixo do preço que ela efetivamente vale. Então ela vem com deságio de 21%. Lucro por ação, com base nos últimos 12 meses, a empresa gerou um lucro de R$ 2,05, o que dá uma rentabilidade de 16,07%. Dividendos por ação. Em 2022, a Cyrela distribuiu 56 centavos a título de dividendos. A relação preço/lucro de 6,22, isso quer dizer o quê? Se você comprar as ações da Cyrela e a empresa mantendo os resultados que ela vem gerando, os acionistas irão levar em torno de 6,2 anos, 6 anos e pouco, para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float. De todas as ações da Cyrela, 56,94% estão na bolsa girando livremente, fora da mão dos controladores. E a empresa tem o tag along de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a empresa for vendida, o valor a ser pago para os minoritários é o mesmo valor que será pago para os majoritários. Então é uma garantia que o minoritário tem de que vai receber o mesmo valor do majoritário no caso da venda do controle da empresa. Aproveito e trago para vocês aqui esse quadro, aqui, esse gráfico extraído lá do Google, onde você clica lá 5 anos e aparece esse gráfico aqui mostrando o comportamento do valor das ações da Cyrela nos últimos 5 anos. As ações que lá em 2018, comecinho de 2018, estavam sendo cotadas ali na faixa de R$ 14. Aí, chegando ali em 2018, sobe um pouquinho para R$ 15, cai ali, ela despenca até R$ 10. E depois, na sequência, entrando no ano de 2019, ela tem uma sequência de altas, e chega lá no meio do gráfico, com uma cotação de R$ 33,80. Porém, com a chegada da pandemia, as ações despencaram. Ali logo no comecinho de 2020, quando foi anunciada a pandemia, as ações chegaram a cair para R$ 12,60. Porém, durou pouco, aquele buraco que você vê bem no meio do gráfico ali. E as ações já começaram uma recuperação, indo para R$ 28, sofre ali algumas oscilações, bate novamente em R$ 30, só que na sequência vem ali uma série de quedas, que você vai vendo ali com algumas oscilações para cima e para baixo, mas ela trabalhando ali na faixa de 13, 14, 15 reais o valor de uma ação nesse começo de 2022. E durante 2022 ela sofre ali algumas oscilações, chegando a valer 18 reais, cai novamente para 12 reais, sobe no final do ano de 2022, batendo ali em 18 reais novamente, e agora fecha a R$ 12,76 no final desse ano de 2022. Então, por esse gráfico, você vê quando que a ação da Cyrela teve o seu maior valor, quando que ela teve o seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Cyrela S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Cyrela Brasil Realty, S.A., que é uma das grandes construtoras que nós temos aqui no Brasil. E mais uma vez agradeço imensamente ao Eduardo Reis pela sugestão e todo o processo de análise. Agora você já sabe como é que está a situação econômica e financeira dessa empresa. Mas você pode também fazer todo esse processo de análise, né? Então, caso queira aprender como que nós fazemos esse passo a passo para identificar a situação econômica e financeira de uma empresa, nós temos lá o nosso curso disponível na plataforma Hotmart, análise e balanço voltados para investimentos, que você pode também aprender a fazer toda essa análise que nós fazemos aqui no canal. Inclusive aqui na descrição do vídeo temos o link de acesso à plataforma Hotmart e também já está disponível na plataforma Hotmart o nosso curso de Valuation. Caso você também queira aprender a respeito de Valuation, também temos lá no link aqui na descrição,
temos um link lá para você também fazer o curso sobre valuation. E aí você mesmo aprender a fazer todo esse processo de análise e processo de avaliação de uma empresa. Por quê? Porque na hora de fazer investimentos, ainda mais hoje, nesses momentos turbulentos que a Bolsa vem apresentando aí em função da toda essa situação econômica, política do Brasil e também do mundo, que afeta naturalmente a Bolsa brasileira, surgem diversas oportunidades, mas nós temos que ter cuidado com essas oportunidades, verificar se realmente vale a pena ou não, se essa empresa tem capacidade de geração de caixa, tem capacidade de geração de resultados, e aí nós vamos analisar através dos balanços, das demonstrações contábeis, nós vamos ter todas essas informações. Então, não é porque uma ação está barata que vale a pena comprar. Não, nós temos que conhecer o que é a empresa. Até porque, ao comprar a ação, nós estamos entrando de sócios dessa empresa. E para entrar de sócio, nós temos que saber como que está a situação da empresa. Então você pode aprender tudo isso lá na plataforma Hotmart, no nosso curso de análise e balanço e também no nosso curso de valuation. E aí, consequentemente, na hora de fazer seus investimentos, fazer de forma consciente, fazer de forma segura, para poder aos pouquinhos ir construindo o seu patrimônio. E lá na frente poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.